Shalom a todos, boa noite a todos aí. Antes de mais nada, deixa teu ahaft, quer dizer eu gostei. Compartilhe esse vídeo, deixa o teu joinha. Essa palavra que Yahvé tem ministrado em meu espírito para dizer a todos, vou estar fazendo resumo lá em Lucas 28, né? Capítulo 14, versículo 28, diz assim: Mas ele nos disse, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus, de Yahvé, e o guardam. Irmãos, Yahvé dos Espíritos, ele tem alertado muitas pessoas, tem alertado eu e você para cumprir um propósito do que, além de guardar e aprender o Sohaf e Yohash, ele tem falado para o mundo inteiro, guardai a minha palavra, santificai-vos, orai por ti mesmo e para com teus e os seus inimigos, guardai-vos os mandamentos e os estatutos, para que no dia da perversidade, nos dias maus, não se acabem se corrompendo. Hoje é fato, muitos estão se corrompendo, muitos estão se vendendo também. Yahvé, ele mesmo fala, ele mesmo diz, mas ele disse antes do quê? Antes dos dias maus, antes das tempestades, os vendavais, antes que todos virem contra Yahvé, antes que todos se virem contra você mesmo pelo chamado, pela promessa, ele mesmo diz, mas ele disse antes, bem-aventurado, antes de acontecer, antes das pessoas virarem as costas, antes da família não aceitar, antes de tudo, você já é bem-aventurado, porque Yahvé dos Espíritos, ele ungiu, ele chamou, ele capacitou, ele dá o discernimento e entendimento. Ele está falando de antes de tudo, antes, desde o ventre da mãe. Ele já escolheu, já ungiu. Ele fala que deu Etiópia, ele fala que deu o país inteiro pela sua vida. Ele mesmo fala, bem-aventurados os que ouvem a palavra. Para você aprender, para você saber de uma verdade, tem que aprender o quê? Ouvir. O que significa? O significado bem-aventurado. A palavra bem-aventurado é uma virtude de Paráclitos, Espírito Santo, aventurado. Não é aventura de aventura, vou me aventurar. Aventurado é quando Paráclitos dá o discernimento e o entendimento dessa pequena palavra. Que quer dizer o quê? Já, que é uma palavra para já, para imediato, para ra. Essa palavra que quer dizer aventurados, que entra já também o nishbar, é um coração contrito, espírito nobre, simplicidade, não é na roupa, é dentro de si mesmo. O que quer dizer aventurado? Bem-aventurado é o varão que cujo Senhor espera a promessa,
Bem-aventurado é a varoa que qual a promessa está formada, está pronto. Esse é o significado de bem-aventurado. Os que ouvem, ele está falando do que ouvem. Então quer dizer o que? Não são todos. Não são todos, é aqueles que ouvem a palavra de Yahvé e guardam. O que é guardar o mandamento, os estatutos e seguir a lei? Ou seja, eu quero fazer parte da tribo de Judá. Esse daí é uma ordenância. Muitos levam na brincadeira porque pensam que é oba-oba, igual hoje em todas as sinagogas. Muitos levam na brincadeira, mas na hora que precisa para valer, não vai saber, porque não guardaram os mandamentos. Nos dias de hoje, muitos não guardam os mandamentos. Ser bem-aventurado, ele é uma promessa eficaz. Ser bem-aventurado é para os fortes. É para os fortes. Os fortes que eu falo não é forte de músculo. É com a mente forte que não se corromperam. Isso é ser bem-aventurado. Bem-aventurado. E guardam os mandamentos. Guardar um mandamento, além de você saber, não é para ficar citando os mandamentos, é para você praticar, mas não ficar lendo os mandamentos. Praticar é, além de eu guardar dentro do meu coração, dentro do meu espírito, da minha mente, é você praticar. É você falar para Yahvé guiar os teus passos. Para Paráclitos te levar onde tem que levar. Os mandamentos, ele é uma salvação para o nosso espírito. Aí, lá em Lucas capítulo 11, versículo 9, ele fala assim, e eu vos digo, e vos pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrirei, se vos há. Esse aqui é uma confirmação do que ele está falando nessa palavra. É uma confirmação, bem-aventurado. Se eu estou sendo bem-aventurado, estou firme e forte com os meus pensamentos reto perante Yahvé, e ele está dizendo assim, e eu quem? Yahvé e Yeshua HaMashiach. E eu vos digo a vós, ou seja, todos que nunca voltam atrás, que vão até o fim, a vós pedi e dar-se-vos-á, buscai o que? Discernimento, entendimento, santificação. É isso que ele está dizendo. E achareis. O que eu quero achar? Eu quero achar os mandamentos, os estatutos. Eu quero achar, não é achar de eu pensar que acho, mas não tenho certeza, não. É achar uma absoluta certeza. Uma absoluta certeza. Eu quero achar a verdade sobre Yeshua HaMashiach, a verdade de Yahvé dos Espíritos, a verdade de Paráclitos, do Espírito Santo de Yahvé, de Deus. Achar a verdade de Paráclitos. É esse termo que Yeshua está dizendo. Batei-vos e abri-se-vos-á. Abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. Qualquer. Aqui está falando qualquer que pede. Mas primeiro, tem uma lei. Para você pedir algo, você tem que crer.
você tem que fazer o quê? Volta àquela palavra. Bem-aventurado aqueles que já ouviram a palavra. Porque uma pessoa que não entende como Yahvé faz e Yeshua faz, ele não vai saber como pedir e muito menos como se expressar. Aí ele fala, porque qualquer que pode receber, e quem busca, acha, e quem bate, abre-se-á. Pede, muitas vezes tem que pedir 1,5 milhão de vezes, até mais, porque Yahvé gosta, e Yeshua gosta disso. Ele está falando, e qual o pai dentre vós que se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Não tem. E Yahvé, ele fala, bem-aventurado. Bem-aventurado é o quê? Um espírito nobre perante ele, um coração reto, que guarda os mandamentos, pratica a justiça. Ele está falando um termo geral. Primeiro você tem que ter o conhecimento e o discernimento daquilo que você precisa, o essencial. O primeiro que todo homem da terra precisa é buscar Yahvé dos Espíritos com sinceridade. E o segundo passo, Yeshua HaMashiach. E o terceiro passo é Paráclitos. É a Trindade, são 3. Buscando, ele começa a liberar os dons. Começa, através da oração, você buscar discernimento, entendimento. Começa a buscar o desempenho espiritual. Você começa, basicamente começou a orar, depois você pega uma amizade conversando, que vai muito mais além. E Yeshua está falando, ser bem-aventurado é aqueles que guardam os mandamentos e os estatutos. Ele não está falando assim, de qualquer maneira, que eu vou pegar e vou te dar, e Yahvé não vai te dar um presente que você não vai saber manejar. Vou dar um exemplo, Yahvé não vai te dar um carro se você não sabe dirigir, nunca pegou no volante, e não tem ninguém para te ensinar, e você pegar o carro e fazer manhaca. Yahvé não vai dar um avião para você se você nunca pilotou um avião. Yahvé vai te dar o que primeiro? Ousadia. Bem-aventurado. Bem-aventurados são os que guardam os mandamentos e os estatutos. Bem-aventurado é você ter o quê? Formado por Paráclitos. Eu sou bem-aventurado porque ele me formou, Paráclitos me formou, me deu discernimento e entendimento para mim já saber o que é o certo e o que é errado e o que é procedência maligna. Esse é o termo do que eu acabei de ler aqui. Lucas capítulo 11, versículo 9. E lá também em 28. Mas ele disse antes, bem-aventurado antes de tudo, antes de pedir, antes de tudo. É ser bem-aventurado. E Yahvé, ele gosta de um coração com retidão. Um coração reto, íntegro. Ele gosta, ele ama. Ele prefere 1000 vezes uma pessoa com boca no pó, clamando, não só por misericórdia, mas por sabedoria, discernimento e entendimento, clamando para ele ensinar a lei Soraf e Yohash. Ele ama a pessoa querendo aprender mais. Algo que eu sempre prego, judaísmo não é religião. Esse daí é um pecado gravíssimo que as pessoas falam. Judaísmo é escolhido a dedo de Yahvé, que na verdade não é judeu, é Hadal. Esse é o significado. Então, irmãos, Yahvé está dizendo curto e claro, você é bem-aventurado porque ele escolheu. E ele não vai voltar atrás. Você possui um dom, um chamado. Você possui um poder sobrenatural. Um Shalom Adonai, compartilhe esse vídeo, deixa o teu joinha. Até o próximo vídeo, um abraço para todos. Shalom.